Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aqui nos esperando. Vou chamar algumas pessoas aqui para participar junto com a gente do bate-papo de Aduela hoje à noite. Vamos falar um pouquinho sobre marketing digital e toda essa evolução histórica aí que a gente tem desde a criação do marketing digital até os dias de hoje, como ele vem tomando aí também um market share importante aí do marketing tradicional, e isso que a gente vai tentar trazer um pouco hoje, quais são as ferramentas, as estratégias que vem causando essa mudança de paradigma aí dentro do marketing. Queria agradecer a presença do Adriano, Amanda e Felipe, começar aqui com o Felipe. Felipe, se apresente aí. Felipe Ladeira, sócio-diretor aí da Quadrante, muito parceiro aí do movimento de startups de empreendedorismo, participou com a gente do Startup Weekend de São Luís, que foi lá da UNDB, era um dos organizadores também. Felipe, seja bem-vindo, se apresente a todos, por favor. Bom, boa noite a todos. Como o Bruno já bem introduziu, eu sou um dos sócios da Quadrante, tá? Que é uma agência que tem 30 anos de mercado. Ela tem uma forte atuação tanto no marketing tradicional quanto no digital. A minha formação mesmo, de origem, é na área de tecnologia. Eu vim do digital, né? Minha primeira profissão, inclusive, foi webmaster, uma profissão que hoje nem se fala mais. Mas eu vim da área de tecnologia para a área de comunicação, me tornei sócio da agência de propaganda, dou aula em algumas faculdades de pós-graduação na área de marketing, né? Como o Bruno também falou, já participei de alguns projetos como mentor de startups, ainda dou mentoria para algumas startups na agência, e espero poder contribuir aqui com o nosso encontro de hoje, né? Falar um pouco mais sobre marketing digital. Obrigado pela oportunidade, hein? Obrigado, Felipe. Queria chamar a Amanda também para falar um pouquinho aí mais sobre a Smart Dash. A Smart Dash, quem não sabe, é uma das startups que fazem parte do nosso portfólio dentro da Aduela de investimento. Começamos a trabalhar mais fortemente na operação desde semana passada. Estamos aqui para conhecer também, que todos vocês que acompanham a gente aqui no canal da Imirante conheçam um pouco sobre a Smart Dash. Amanda, por favor. Olá, gente, boa noite. Eu sou Amanda, sou CEO do Smart Dash. Nasci na área do digital e tenho aí quase 10 anos trabalhando nesse mercado que tem mudado tanto, né? Tem exigido tanto que os profissionais também se adaptem e se atualizem. E o Smart Dash, ele nasce muito dessa demanda, né? Desse contexto aí, onde a gente tem operações de marketing cada vez mais complexas, onde a gente tem cada vez mais variedades de plataformas e cada uma com seu funcionamento, e a dificuldade ali do time de marketing, do analista de mídia, do coordenador, de aferir, né, qual é a plataforma que está dando o maior retorno, quais são as campanhas que estão gerando o melhor resultado. Então, o Smart Dash, ele surgiu dessa necessidade também. Hoje ele é um grande aliado para as operações de marketing como um todo. Então, também agradeço aqui o espaço, para a gente vai ser super rico essa discussão, junto com o meu parceiro Adriano e o Felipe, que eu conheci agora. E vamos nessa. Beleza, obrigado, Amanda. Já fica a dica aí, viu, Felipe? Depois a gente agendar para eu conhecer melhor a Smart Dash aí, que vai agregar muito dentro da Quadrante. Adriano aí, prazerzão, cara, te receber aqui. Como sempre, é muito bom conversar contigo. Sempre a gente troca muito insight, muita ideia legal. Por favor, se apresente aí, sua posição dentro da Smart Dash. Bom, fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Adriano Leite, hoje eu atuo como CPO, né, que é o chefe de produto, do nosso Smart Dash. E eu, como eu acabei de falar, eu lidero o nosso time de produto e como que a gente constrói a nossa solução como um todo para o pessoal do marketing, né? Mas além dessa parte de produto, eu venho também do universo de dados. Eu sou um profissional de BI e que tenho trabalhado aí, que a essência do Smart Dash também passa pelo BI, mas eu tenho trabalhado muito nessa parte dos dados, tanto na parte, vamos botar lá, técnica da ponta a ponta ali, da engenharia do dado, quanto da parte da fluência dos dados, sabe, da cultura. E isso tem conversa demais com o universo do marketing. Além enfim, até indo para o universo do offline,
dos vários estudos de mercado que a gente pode estar fazendo e você avaliar o quanto que esse estudo é realmente relevante para a sua implementação, quanto com o processo do marketing de performance, né, que é o que a ferramenta da gente faz e como a gente acredita muito também na metodologia do marketing de performance no universo do marketing como um todo. E aí a gente vai detalhando ao longo do caminho. Mas é isso, gente. Um prazerzão estar aqui com vocês, batendo esse papo agora. E vamos nessa. Prazer, Felipe. Alô, Amanda. Muito obrigado, Bruno. Vamos nessa. Obrigado. Eu queria conversar um pouco com o Felipe aqui sobre um assunto, para a gente começar já a fazer esses questionamentos, levantar essa bola. A gente está aqui numa live, né? O pessoal ali está na Bahia, em Salvador, o Felipe está na casa dele, eu estou aqui em casa, então isso mostra um pouco da dinâmica que teve durante a pandemia e todo esse processo que está tendo pós-pandemia, né? E aí minha pergunta para o Felipe, isso acelerou de uma forma, digamos assim, muito mais rápida do que estava esperado o investimento de empresas no marketing digital. Qual é a tua análise em relação a isso? A pandemia, ela acelerou esse processo, dizem de 5 anos para 1 ano, a gente está vivendo coisas que estavam sendo planejadas para 5 anos. Pois sem sombra de dúvida, o aumento, já existia um aumento do investimento de internet já há bastante tempo. Quando a gente analisa o investimento publicitário nos últimos 10 anos, a gente já via uma migração que acontecia dos meios tradicionais para o online, para o digital. E, sem sombra de dúvida, isso ficou ainda mais forte com a pandemia, né? Muitas empresas que foram obrigadas a fechar, tiveram que... E aí não foi só a mídia, não foi só a comunicação, mas as próprias empresas, elas precisaram se digitalizar. E, consequentemente, elas tiveram que colocar os seus produtos, sejam serviços, sejam produtos físicos ou digitais, no meio online. E também, como consequência disso, tiveram que investir mais na comunicação, né? O que aconteceu também foi que a maior parte das empresas foi desprevenida logo no início da pandemia. Uma coisa que iria acontecer com o tempo, porque o processo de digitalização é um processo sem volta, né? Não foi a pandemia que obrigou as empresas a se digitalizarem, elas já precisariam se digitalizar em algum momento. A pandemia foi acelerar esse processo, obrigar com que elas fizessem logo isso. Tanto é que as empresas se digitalizaram por conta da pandemia, por mais que hoje os níveis de contaminação não sejam os mesmos, elas não vão se digitalizar, elas não vão deixar de estar digitais por conta disso, porque elas aprenderam todos os benefícios que elas têm, tanto na oferta dos seus produtos, quanto na comunicação, quanto na venda, né? Apesar disso tudo, eu acho que, apesar da pandemia ter acelerado muito o processo, ainda tem muito para ser feito. Eu acho que acabou acontecendo alguns atropelos. Algumas empresas precisaram, de fato, se digitalizar às pressas por questões mesmo de sobrevivência, porque uma coisa que é mais importante do que a própria digitalização de uma empresa é entender o que é a digitalização, né? E eu acho que muito empreendedor ainda não entendeu o processo de digitalização, que se ela conseguir de fato entender e todos os benefícios que isso traz, né? Eu falo em termos de integração das suas plataformas, entender a questão dos multicanais e não entender as coisas de uma forma separada, não enxergar a internet como um canal barato, né? Porque, apesar de tudo, ainda se vê empresas querendo investir em e-commerce porque abrir um site é mais barato do que abrir uma loja e não por um acaso a gente vê tanta gente quebrando a cara, né? Porque o motivo para se abrir um e-commerce, se abrir uma loja, não é porque é mais barato do que uma loja física, mas é porque ela vai abrir um horizonte de trabalho. E outra coisa, é um processo sem volta. As pessoas que experimentaram a compra online, também por conta da pandemia, a maior parte das pessoas tiveram uma boa experiência. A prova disso foi o boom que o e-commerce teve. E quem teve uma boa experiência com o e-commerce, de novo, não vai deixar de comprar. Então, assim, eu acredito que a pandemia acelerou, sim. Pode ser que tenham sido 5 anos em um, ou talvez até mais. Mas ainda acho que ainda tem muito para crescer, muito. E eu acho que o crescimento ele tem muito relação com aprender, com a questão cultural, entendeu? De novo, muitas vezes fugir dessa ideia de que vou investir na internet porque é mais barato. E de novo, não é só no e-commerce, é na mídia também.
Eu vejo algumas pessoas querendo investir de forma equivocada em mídia digital, pensando porque é mais barato, e não é o fato de ser mais barato que justifica o investimento na mídia da internet, e tem muitos outros benefícios que se colocam à frente do custo, né? Porque a mídia, ela pode ser cara em qualquer meio de comunicação, basta você investir errado. Sim, com Né? certeza. Se você investir errado na mídia digital, ela vai ser mais cara do que qualquer mídia tradicional. Então, o que vai determinar a gente vê a o custo... importância da Smart Dash junto do nosso portfólio. Exato. Ela traz dúvida, esse ar de performance. Eu fiz uma palestra há alguns meses atrás no Sebrae, e um ponto que eu levantei foi realmente isso. Muitas das decisões estão sendo tomadas de forma meramente porque eu olhei um outro fazendo e eu estou fazendo. As empresas não se prepararam, não sabem analisar dados, elas não têm dados para tomar suas decisões. Isso tanto no meio online quanto offline. Um ponto forte é que o meio tradicional, o meio digital, também vem atraindo cada vez mais o investimento publicitário pelos vários recursos que ele te oferece em termos de análise de resultado e para fazer uma avaliação de relação custo-investimento, entendeu? Você conseguir fazer uma avaliação do seu retorno. A publicidade tradicional não consegue fazer isso, né? Mas também não é por conta disso que deixa de ser um investimento bom, tá? Aí, de novo, todos os meios de comunicação estratégicos têm seus pontos fortes e fracos, e, de novo, mesmo um investimento no digital pode ser muito ruim se for mal feito. Felipe, eu vou até concordar contigo em relação a isso, porque uma das coisas que estava na pauta para a gente discutir era justamente essa aceleração, mas também olhar um pouquinho para o passado aqui, quando a gente teve aquele boom, né, antes da bolha.com, né, onde a gente tinha ali a primeira era do marketing digital, que a gente estava falando dos buscadores, os primeiros algoritmos de busca, o Yahoo ali em 94, o Google, o MSN depois, cada Big Tech tinha o seu buscador, né, de preferência, e esse era a importância da gente ter uma relevância em determinado assunto para a gente aparecer na frente e tudo mais. Isso foi essa primeira época. E aí depois, como você está colocando agora também, que existiu uma corrida para a digitalização das empresas, isso atrapalhou, lá também aconteceu, né? A gente viu muita empresa aí de e-commerce, de tudo quanto é coisa surgindo, porque achou-se que ia se migrar tudo naquela época, a gente está falando de 22 anos atrás, né, em 2000, tudo não ia existir mais no offline, ia ser tudo online. E aí, Adriano, aí, eu acho que lembra bem dessa época aí que a gente está falando, que tudo ia virar online, ninguém ia mais fazer nada offline, criou-se esse monte de empresa aí, e aí depois veio a bolha.com e a gente viu que não era bem assim, né? Tu queres que eu fale alguma coisa? Comente isso? Não, eu queria pedir para o Adriano se ele lembra dessa época, como é que foi essa experiência que você está correndo para sempre várias plataformas surgindo, e aí nesse meio tempo a gente teve também o Buscapé, o Facebook surgindo, mudando algumas coisas, então não é bem assim, né? Nem sempre tudo que é offline vai virar online, mas as plataformas elas foram mudando, a gente teve os buscadores e depois veio a época das redes sociais, digamos assim. Aí, Adriano, falar um pouco dessa transição entre a gente sair de anunciar em buscadores de internet e começar a anunciar em redes sociais, por exemplo. Assim, Bruno, eu vou até pegar o gancho, vou dar um pouco de um passo atrás e fazer uma referência. A gente está falando muito dessa questão da gente estar digitalizando tudo, né? Então, você está falando que nessa época aí, antes da bolha do .com, foi o boom dos e-commerces em que tudo estava sendo digitalizado, tudo estava indo para a nuvem, né? Vamos dizer assim. E aí é que mora a diferença entre a transformação digital e a inovação de fato, né? Porque na transformação digital, muitas vezes, e isso tem acontecido até hoje, 22 anos depois, as pessoas estão apenas replicando uma coisa que acontece offline e trazendo para o universo online. E muitas vezes os processos eles são muito diferentes e as possibilidades elas são muito diferentes. Então, você replicar simplesmente o que acontece no offline e trazer para o online
que é o que aconteceu em muitos desses casos aí, é que você começa a ter um pouco de problema. Perdão, vocês estão me ouvindo bem? Acho que tá ouvindo bem, né? Beleza. E aí, nesse processo, é aí que muitas empresas podem começar a ter problemas. Sei lá, 22 anos atrás, existia muito menos concorrência, né? O universo era muito, botar assim, muito menor, mas muita gente estava no início da digitalização, mas os clientes também. Então, o processo de confiança no digital, da compra, eu lembro muito bem disso, dessa curva de crescimento, da desconfiança do fazer uma compra online. Então, é o próprio usuário se habituando ao longo do tempo a essas várias fases do universo do digital. Então, quando você vai ver o usuário de 22 anos atrás usava mais as redes para busca, como você até vê, existiam muitos buscadores, cada Big Tech com o seu. E aí vem a era da rede digital, né? Se você for das redes digitais, a gente pode até remeter lá atrás, ao Mirk, aí depois ao MSN, mas você vem ao Orkut, as pessoas já se habituando cada vez mais. Primeiro, a tecnologia se tornando mais disponível, mais acessível, e as pessoas acessando cada vez mais, e aí a rede social como um pouco da digitalização do nosso convívio social, né? Até que com o boom aí do Facebook e do espalhamento das redes sociais, as pessoas foram se habituando cada vez mais, e esses negócios online, que não faziam sentido muitas vezes 22 anos atrás, passaram a fazer um pouco mais de sentido agora. Mas sim, existe esse paradoxo aí nessa questão de, vou levar tudo para o digital. Mas aí é só a transformação ainda, falta a inovação, falta usar todos os artifícios e recursos que existem à nossa disposição aí na internet, né? Enfim, nessa era atual. É isso. Acho que como o Felipe... Sim, acho que como o Felipe trouxe, só contribuindo aí, falta também o entendimento dos processos que o digital exige que sua empresa tenha conhecimento e tenha domínio, né? Recentemente eu tive a oportunidade de estar lá no Google, em São Paulo, primeiro evento presencial, depois aí de 2 anos de pandemia, e eles trouxeram, né, vários dados de quem é esse novo consumidor, de quem é essa pessoa que agora está num contexto de transformação digital, onde a gente aprendeu que é possível comprar praticamente tudo online, se não tudo online. Então, ao mesmo tempo que tem oportunidades aí, eles já trazem mais de 6 milhões de novos compradores na internet, transações dos diversos segmentos e mercados, né? Então, você compra desde um supermercado até, enfim. Tem também o ônus. Então, por exemplo, as pessoas elas estão se acostumando com o tempo de resposta que é inerente ao digital. Se eu não me engano, o dado era as pessoas esperam até 2 minutos para terem uma resposta em um site ou aplicativo transacional, ou seja, em um site ou aplicativo onde é possível efetuar uma compra. Então, imagine se sua empresa coloca uma loja virtual, coloca um e-commerce e você não tem uma equipe, você não tem uma logística, você não tem um time de atendimento para dar vazão e para dar essa celeridade que o próprio digital acostumou as pessoas a esperar. Então, você pode até ter um movimento contrário, as pessoas podem até ter uma percepção errada da sua empresa, porque nesse processo de digitalização, de transformação, nem todos os aspectos ali acompanharam essa evolução e essa inovação. Então, tem um ponto de atenção muito forte aí no que o Felipe trouxe, e que a gente precisa estar atento. Acho que o empresário tem que estar online, faz parte, não tem volta daqui para frente, mas não é só colocar a loja no Instagram, não é só fazer o anúncio lá no Google, né? Tem muito mais coisas do que isso. E dados, gente, o digital, ele sempre teve esse grande diferencial em relação à mídia tradicional, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui. É muito mais fácil mensurar o digital. Qualquer esforço que eu faça no digital, eu consigo ter números para me dizer se eu estou no caminho certo ou errado. Mas se as pessoas que estão ali gerenciando as plataformas digitais, os anúncios digitais, não estão atentas aos dados, não sabem, inclusive, quais dados olhar para ter ali a certeza se está fazendo um bom trabalho, se está no caminho certo, você está perdido da mesma forma. E aí, realmente, você pode abrir um negócio e fechar no outro dia, mesmo com todas as oportunidades do digital, mesmo com mais 6 milhões de novas pessoas consumindo online e tudo mais. Então, tem esse ponto de atenção aí que é bem importante.
E a gente viu, por exemplo, vou trazer alguns dados aqui. Em 2003, a gente teve um gasto só nos Estados Unidos, tá? De 3 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, né? Em 2003, que foi basicamente a época em que a Amazon ali se tornou lucrativa pela primeira vez da sua história, desde 98, 2003, foi a primeira vez que ela se tornou lucrativa. E a gente tem um case bem parecido no Brasil, né, mais ou menos, que é o Buscapé. Não sei se vocês já usaram, ou vocês que estão assistindo a gente já usaram alguma vez, onde 92% de todo o e-commerce brasileiro passava de alguma maneira pelo Buscapé. O Buscapé, para quem não sabe, era um buscador de preços. Então, o marketing digital dentro do Buscapé era muito pesado. Então, foi uma época que o Buscapé e o marketing digital e e-commerce, eles, no Brasil, por exemplo, era uma plataforma maior de anúncio do que o próprio Google. Então, queria perguntar para o Felipe se ele tinha experiência nessa época na parte de marketing digital. Você veio dessa parte de web, e qual foi a sua primeira experiência em anúncios digitais junto com as empresas? E qual foi a época que você fez essa transição, digamos assim, junto com as empresas que você atende? Bom, eu comecei muito cedo no digital, né? Logo comecei com o desenvolvimento web numa época que pouco se falava em internet ainda, né? De novo, por ser um apaixonado pela área de tecnologia, né? Mas o que eu via, e continuo vendo hoje, foi uma coisa que o Adriano colocou, né? Você querer trazer as suas práticas do meio tradicional para o digital, né? Então, o que se fazia e se continua fazendo hoje ainda é a publicidade tradicional no meio digital, né? São os anúncios que interrompem. E tem um ponto que a Amanda falou muito sobre inovação, né? E eu acho que o que as empresas precisam entender que a inovação passa por resolver o problema de uma pessoa, não seu próprio problema. E muito do que está errado hoje em comunicação e em termos de modelos de negócio é que quando as empresas se lançam na internet, elas estão querendo resolver seu próprio problema, né? Minha empresa vai fechar e eu preciso entrar na internet. Eu estou vendendo pouco e eu vou abrir um e-commerce. Aí, o início já começou errado. E eu falo assim, tá tudo certo para dar errado, né? A forma como ela começou, já começou tudo certo para dar errado. Eu acho que o grande ponto, a gente falou muito em dados também, eu acho que a maior parte das empresas não entende o seu cliente dentro do seu ponto de venda, quanto mais na internet, que ela conhece menos, tá? Se você vê alguns modelos tradicionais mesmo, de empresas que existem às vezes há muitos anos, eu acho que muita empresa não conhece seu cliente. Ela continua viva porque ela tem uma concorrência baixa. No momento em que ela tiver uma concorrência um pouco mais qualificada, que tem um pouco mais de informação sobre o seu cliente, ela fecha. E não por um acaso que a gente vê empresas fechando, tá? Quando você se lança na internet, a competição é muito maior. E a culpa não é da internet. De novo, é a falta de conhecimento sobre o seu cliente. E muitas vezes está relacionada a você entender quem é o seu cliente e qual o problema que ele tem. E entender que a missão de todo negócio é resolver o problema de uma pessoa, de alguém. Então, se as empresas entendem que a nossa missão é essa, as necessidades das pessoas podem mudar e, consequentemente, eu mudo meu modelo de negócio. O que eu vejo, na maior parte das vezes, acontecendo, é as empresas querendo impor a solução do seu negócio. E o mercado não quer aquilo, não quer daquela forma, né? Agora mesmo, a gente fala... O mercado também tem algo... Na verdade, não é o mercado, a sociedade, né? A humanidade sempre teve isso, teve sempre essa característica de simplificar as coisas, né? Então, por exemplo, pensa assim, está chegando um meio de comunicação novo, todos os outros vão deixar de existir. Como se os outros não tivessem a capacidade de aprender com aquele novo meio de comunicação e evoluir, né? O que a gente está vendo com a rádio, com a televisão, todos os meios tradicionais estão evoluindo. Eles estão cada vez mais integrados aos meios de comunicação, ao meio digital. E vai se integrar cada vez mais, né? Então, assim, eu parto de um ponto que a gente errava lá no começo da web, né? Quando fala eu lembro dos meus primórdios ali, quando eu desenvolvia sites de internet no bloco de notas. A gente não tinha hoje as aplicações que tem de codificação. Na época, nós abrimos o bloco de notas e fazíamos o site todo,
né? O que nós errávamos com a publicidade naquela época? Nós pegávamos os nossos panfletos e transformávamos eles em banners e colocávamos eles nos sites, tá? Hoje, a maior parte das empresas continuam fazendo isso, né? Por quê? Porque quando você não procura resolver o problema de alguém no ponto de comunicação, né? Por exemplo, você saber qual é a dúvida que a pessoa tem para você poder responder, entender que isso é publicidade hoje, né? E aí está se prendendo ao banner, a uma landing page, tudo isso faz parte. Mas isso tem que estar dentro de um processo muito mais amplo de comunicação que passa, de novo, por resolver o problema de alguém. A comunicação também tem que resolver o problema de alguém. Eu não posso fazer um banner na internet porque eu preciso vender mais. Eu preciso fazer uma comunicação porque alguém está precisando de uma coisa que eu tenho. Então, assim, a gente fazia errado, muito se faz errado, continua se fazendo errado, muitas vezes por falta de informação, falta de conhecimento sobre o cliente e por essa visão errada. Esquecer que todos nós, empreendedores, existimos para resolver o problema de alguém. É muito importante também, Felipe, e aí eu queria lançar aqui a pergunta para a Amanda, porque a Smart Dash tem essa cabeça, né? Essa cabeça que a metodologia, a maneira e o entendimento do cliente vai fazer com que ele, através da ferramenta, perceba uma melhora nos seus resultados digitais, né? Então, essa metodologia da Smart Dash, que é praticamente aí a gente está falando que é o core da startup, né? É que leva ao cliente perceber que ele está tendo um resultado melhor. Aí, como é que essa metodologia, essa conversa com o cliente, como é que vocês implantam isso dentro de uma empresa? Por exemplo, se o Felipe fechasse com a Smart Dash, como é que a gente seria a conversa junto com ele, com as agências, sobre a Smart Dash, como é que ela funciona dentro desse ponto de vista de metodologia? Eu estava conversando com a Adriana um pouco antes da gente entrar sobre esse assunto, assim, né? Que algumas verdades elas precisam ser questionadas às vezes. Muitas vezes o cliente vem de lá com aquele conceito de miopia, né? Pensa que sabe o que é melhor para o próprio negócio, pensa que entende 100% as dores do seu cliente final, e não necessariamente. O Smart Dash ele entra nesse processo como um validador do que funciona. Dentro da ferramenta, a gente vai planejar e vai executar uma série de campanhas e vai dar para ver muito claramente, não tem isso do eu acho que o amarelo, o azul, mas eu quero a comunicação assim. Não, a gente vai veicular e a gente vai ver o que está dando o melhor retorno, o que está gerando mais resultado no final do dia. Então, a ferramenta, ela abarca toda a parte de planejamento, mas a interface que possibilita comparar o que está dando certo uma plataforma versus a outra, o anúncio X versus o anúncio Y, é o que efetivamente vai trazer inteligência para o seu negócio. Então, muitas vezes o empresário ele tem ali aquela visão equivocada que uma ferramenta como essa descortina, né, e traz outros aspectos ali, mostrando, validando por números, que muitas vezes ele não sabia ou não tinha como acessar. Então, a ferramenta ele contribui muito nesse sentido. É uma ferramenta que é 100% ancorada em aprendizado constante, ela tem dentro dessa metodologia lógica do PDCA, né, do planejar, do executar, do mensurar e do melhorar. Então, é um ciclo que nunca termina, muito pelo contrário, ele é retroalimentado com o aprendizado do ciclo anterior, e é ali que a gente vai entender efetivamente se o banner A é melhor do que o vídeo X, se o YouTube é melhor do que o Instagram, se eventualmente um portal de notícias funciona. Eu acho que não existe verdade absoluta. O que a gente precisa entender, que o Felipe traz aqui, Adriano sempre comenta muito sobre isso também nos nossos encontros, é que a gente tem que entender qual é a dor do cliente, qual é a necessidade do cliente. Não necessariamente o que eu acredito que é melhor, é o que efetivamente vai funcionar. Então, a dica aí, a mensagem que eu dou para as pessoas que estão no meio digital, ou estão querendo investir no meio digital, é que elas se munam de ferramentas e de artifícios que deem, de fato, a possibilidade dele entender o que é que está funcionando para o público dele, para o negócio dele, para não correr o risco de novo, investir errado, de ter ali uma visão equivocada da coisa, de estar perdendo a oportunidade porque não está acompanhando os melhores dados, os melhores indicadores de desempenho ali. Então, acho que nesse sentido o SD, o Smart Dash, né, que é o apelido de SD, ele contribui bastante. Acho que Adriano também vai complementar.
Sim, 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 quero complementar. Que, assim, uma outra coisa interessante que a gente estava falando até dessa transformação digital, né? Do digitalizar uma loja ou não, é que muitas vezes o perfil do seu cliente no online, ele pode ser bem diferente do perfil do seu cliente offline. Porque Sim. as pessoas que estão consumindo online, elas têm hábitos um pouco diferentes, potencialmente, dos seus clientes que transitam na loja e que acessam ela ou por conta da sua concorrência, ou porque o ponto é muito bom, né? Olhando ali os 4Ps. Então, a depender da sua praça, você está bem localizado, você vai ter um certo perfil de cliente. Na praça digital, a realidade é outra. Então, as pessoas que vão se deparar com o seu negócio, o tipo de interação, o tipo de percepção é muito diferente. E a partir daí é que o PDCA, que é o nosso processo que a gente usa, né? Ele entra forte, porque você pode testar diferentes públicos e aí você vai aprender, nessa rede esse público funciona e nessa outra esse funciona. Você vai mandar uma mensagem diferente por cada rede para você ser o mais efetivo possível. Então, no final das contas, a gente nunca... A gente... É o sei que nada sei. A gente sabe que a gente não sabe. Então, a gente vai investigar. A gente cria hipóteses, a gente roda testes AB, a gente aprende e a gente reaprende e a gente vai num processo de melhoria contínua. Então, essa é a essência da metodologia. É nisso que a gente acredita. E é isso que a gente transformou em processo para um time de marketing lá com a nossa ferramenta. Felipe, aí eu vim te fazer uma pergunta. Hoje, né, as empresas as agências de publicidade que atendem em grandes empresas, e a Quadrante se enquadra nesse aspecto de atender grandes empresas e ter que veicular e criar estratégias de marketing multicanais. Hoje a gente está vendo LinkedIn entrando muito forte na parte de anúncio, Twitter. A gente viu o Google comprando o YouTube também, investindo 1 bilhão. Hoje o YouTube gera praticamente 1 bilhão por dia para o Google em anúncios. A gente vê uma transformação também dos produtores de conteúdo, né, entrando nessa linha aí de receber investimentos de marketing dessas empresas, influenciadores, criadores de conteúdo. Uma das startups do portfólio trabalha justamente isso. Para uma agência de marketing, esses multicanais permitem multi-estratégias, mas também trazem uma dor de cabeça para fazer uma análise e entregar grandes resultados para as empresas. É capaz da gente, vocês como agência, administrar e conseguirem criar estratégias separadas para cada canal, ou a maioria das agências ela coloca o marketing digital num bolo só? Pois é, eu acredito, Bruno, que as agências tradicionais, elas ainda estão aprendendo muito com o digital, tá? Existem alguns casos onde elas já firmaram algumas parcerias e tudo. Eu acho que o caso da Quadrante é um caso diferenciado porque eu, como sócio da empresa, vim da área de tecnologia e sempre fui um defensor do desenvolvimento da área de marketing digital dentro da agência, dou aula sobre o assunto há muito tempo. Eu acho até, pelo que eu vejo no mercado, sendo algo diferenciado, tá? Na maior parte das agências, eu acho que elas estão no processo de aprendizado, eu acho que já aprenderam muito. Aí, de novo, o caso da pandemia foi um caso que, se as agências pensavam 2 vezes se deveriam ou não investir numa área digital, eu acho que isso foi por terra. Elas entenderam que elas precisam entender de digital, seja com uma estrutura interna, seja com algum parceiro, porque o que acontece é que a comunicação ela precisa de fato ser integrada. A questão da integração da comunicação é algo que a gente já fala há muitos anos, né? Eu vejo que muitas vezes isso é feito no discurso e pouco na prática, porém, com a internet, isso é ainda mais importante. Eu não sei, Bruno, se você acompanhou, há alguns meses atrás, nós lançamos aqui em São Luís uma plataforma de pesquisa, que é a pesquisa Mídia e Consumo São Luís. Pronto. O que acontece? Exatamente por entender. Inclusive, quando vocês apresentaram. Muito Pronto. bom.
Exatamente por entender que é importante você fazer a integração dos meios de comunicação como um todo, porque, de novo, eu sou um defensor que todo meio de comunicação, seja tradicional ou digital, ele tem seus pontos fortes e fracos. Vale da gente, profissional de comunicação, entendê-los com senso crítico, tá? Entender a gente como agência, empresa de comunicação, de novo, a minha missão é ajudar o meu cliente, tá? Não é vender mídia. Tanto é que uma coisa que, de fato, vem acontecendo ao longo do tempo, a receita de mídia das agências vem despencando, tá? Vem despencando. Eu venho já defendendo essa bandeira há muitos anos. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Agências e Propagandas aqui no Maranhão, e há muito tempo eu defendo essa revisão do modelo de agência de propaganda. E há muito tempo a Quadrante mesmo é uma agência que ela vive muito mais de consultoria do que de mídia e de produção, entendeu? Ou seja, a gente vive muito mais de gerar resultado para o nosso cliente, agregar valor para o negócio dele, do que qualquer tipo de remuneração de mídia, que acaba sendo algo muito complicado, porque como você vai desvincular que a sua proposição ela é realmente técnica quando você é comissionado por aquilo, entendeu? Então, Bruno, o que eu vejo é o seguinte, as agências, elas vêm sofrendo muito pela sua falta de conhecimento no digital, e elas estão sendo obrigadas pelo mercado, obrigadas, eu falo às vezes nem pelo anunciante, mas uma questão mesmo de sobrevivência, a entender como é que funciona o digital, tá? O que eu vi no passado era muita agência fazendo ali um trabalho fake de digital, né? Bota alguém que entende um pouquinho de rede social dentro da agência aí para quando alguém chegar, falar que faz digital. Mas o que acontece é que isso não é sustentável. Em algum momento, esse tendão de Aquiles vai aparecer, tá? E, de novo, esse processo, essa corrida que se tem na digitalização está expondo isso, quem de fato não entende. Por quê? O anunciante cobra resultado, né? E um ponto que a gente defende muito na Quadrante, não por um acaso os nossos clientes são clientes de 20 anos, 15 anos, 18 anos, é que o melhor cliente é o cliente que está com você há muito tempo. E para você poder manter um cliente dentro da sua empresa, da sua agência, obrigatoriamente você tem que estar comprometido com o resultado dele, em primeiro lugar, antes mesmo do que o seu, tá? Então, o que eu vejo é isso. As agências, assim como as empresas que não entenderem, não entenderem como é que funciona a internet, não adequarem os seus processos e não se aprofundarem nesse conhecimento, elas vão dar lugar para o outro. Não por um acaso é que a gente está vendo grandes agências de propaganda tradicionais, premiadas, fechando, tá? Ao mesmo tempo, eu não estou vendo agências digitais também adquirindo musculatura e conhecimento suficiente para ocupar esse lugar. Então, eu acho que o mercado está desassistido, tá? Eu acho que o mercado tem muito espaço para profissionais e empresas que, de fato, conheçam. Quando nós lançamos a pesquisa mídia e consumo, agora em 2022, foi para mostrar para isso. Não dá para trabalhar sem dados, não dá para tomar uma decisão do meu investimento de comunicação sem poder conhecer quem é meu público, sem saber qual é o hábito de consumo das pessoas. Se decidia a rádio que seria investir aqui em São Luís, porque era a rádio que o anunciante ouvia, né? Se o anunciante ouve, é porque a rádio tem audiência. Se o anunciante não ouve aquele rádio, ninguém ouve a rádio, né? Se o anunciante assiste Globo, aí a Globo tem audiência. Se ele não assiste, ninguém assiste. Na verdade, não é isso, né? A velha história que eu comentei, né? Tentar simplificar as coisas. Não são tão simples assim, né? Eu não posso falar que ninguém mais assiste televisão. As pessoas assistem de uma forma diferente como assistiam, né? A relação dela com os meios de comunicação, a primeira tela, a segunda tela, a interação é totalmente diferente. A pessoa hoje vai para um ponto de venda totalmente diferente de como ela ia 10 anos atrás. As pessoas estão todas carregando um smartphone, elas estão numa loja, olhando um bem de consumo, elas pegam um celular para comparar preço. É a realidade. E não dá para o empresário fechar os olhos para isso, imaginar que isso não está acontecendo. Está acontecendo. Cada vez mais os custos de frete e o tempo de entrega menores, e pensando assim, eu vou ficar aqui no tradicional, com a minha loja física aqui, porque a internet é complicada. Você está concorrendo hoje com o digital. Você não está deixando de concorrer com o digital. É aquela outra situação. O empresário não quer investir na rede social ou na internet porque ele tem medo de ir para lá porque vai ser mal falado. Ele já está sendo mal falado. Só que ele fechou os olhos. Ele não tem uma rede social para ele não ouvir as reclamações.
Porque as pessoas entram no Reclame Aqui, as pessoas entram em grupos de Facebook, em outros em WhatsApp, que é o Indique, Não Indico, para falar mal da empresa dele. Então, eu acho que todo investimento em aprendizado, conhecer profundamente o seu público, né? E, de novo, o digital é uma grande vantagem que o digital tem, né? Você tem dados dentro da sua própria empresa que você desconhece, né? Uma vez eu cheguei numa empresa e perguntei, vem cá, aonde é que está distribuído o seu consumidor? Não sei quais são os bairros da minha cidade. Poxa, como é que eu vou fazer investimento de comunicação e eu não sei quais são os bairros onde estão distribuindo os seus clientes? Ele não sabe, tá? E são dados que ele tem no banco de dados. Se eu fosse falar que eu levaria muito tempo, tem cada situação que você vê de dados que estão dentro de casa, o empresário não utiliza isso sem reconhecer que hoje um dos maiores patrimônios que uma empresa possui são os seus próprios dados, né? E aí o digital, de novo, é uma extensão disso. Se eu não uso os dados que eu tenho em casa para tomar minha decisão, quanto menos eu vou fazer utilizando os dados que estão disponíveis na internet, porque tem muitos dados disponíveis na internet. Aí é uma questão de você saber aonde encontrar, como tratar para tomar decisão. Ou é isso, ou é você continuar tomando decisão às escuras, como a maior parte das empresas fazem. Elas tomam decisão pela grama do vizinho, né? O vizinho está fazendo, eu vou fazer também. É como a maior parte das empresas investe. Felipe, pô, perfeito você aí, sempre colocando muito bem os pontos e sendo muito lúcido nessa análise de que a agência, né, na verdade, ela não é uma agência para fabricar mídia, né? Ela é uma agência de comunicação no final das contas, tá? E aí agora eu vou fazer um pouco do advogado do diabo aí, porque eu acredito assim que a gente sabe, isso está sendo discutido amplamente nos Estados Unidos. É claro que a tecnologia trouxe muito e agregou muito para que a gente conhecesse melhor o nosso consumidor, como empresário também falo isso. Mas também isso começou a despertar muita preocupação, né? Nos Estados Unidos a gente vê o Facebook está sofrendo um processo por questões de privacidade de usuário. Já no passado já se provou, né, em alguns outros países lá da Europa principalmente, essa questão de cookie, de traqueamento. Aqui no Brasil a gente já tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a valer pesadamente. Então tem está se tornando assim, o pessoal começou a ficar consciente. Rapaz, como é que esse cara sabe que eu visitei tal coisa, tal site? Como é que ele sabe que eu vi tal produto? E aí eu queria trazer aqui o Adriano para dar o ponto de vista dele. Até qual é o limite que esses dados são realmente tão importantes para a empresa, para ela ter conhecimento da pessoa a esse ponto. Não, perfeito, Bruno. Assim, o limite, na minha percepção, opinião pessoal aqui, deve ser aquele que as duas partes estão de acordo, estão cientes, está muito claro sobre o que é que está sendo coletado e para o que vai ser usado. E essa é a diretriz básica, vamos botar assim, da LGPD. O usuário está ciente, está entendendo, e isso está de acordo entre as partes de que aqueles dados serão usados daquela forma. Cara, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com os dados pessoais de terceiros, e aí em vários níveis, né? Principal, a gente pode olhar, dados documentais que a gente relaciona com o governo, você tem dados de saúde, aí às vezes quando você tem menor de idade, a gente já está tratando de dados mais sensíveis, né? Por se tratar de um grupo considerado mais vulnerável, que é de fato, a depender das faixas etárias e por aí vai. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, fazendo um contraponto, isso olhando para um outro ponto de vista, olhando até como usuário das redes sociais, como usuário da internet, eu entendo essa questão, entendo como é que meus dados estão sendo usados. E aí eu procuro, isso é um dos sócios nossos, Marco, que fala muito, eu vou botar assim, hackear o meu processo para que a internet funcione a meu favor, de forma em que eu estou acessando coisas, eu estou seguindo coisas que são realmente relevantes para mim, para que eu comece a ser recomendado por coisas que façam sentido.
Então, existe essa forma de você estar usando esse processo, você entender como que os seus dados são usados, como que isso é usado de forma geral nas redes ali, é para você trazer isso ao seu favor, para você construir uma máquina que funciona bem para você. Então, o filme, né, O Dilema das Redes, se a gente for voltar para lá, então, ali a gente tem muitas coisas interessantes e, vou dizer assim, preocupantes a nível do uso da rede social, mas ali eu tenho uma preocupação mais humana do que tecnológica, porque, no final das contas, o uso de artifícios para tratar da psicologia humana e você seduzir para fazer uma venda é algo que existe na nossa sociedade há muitos anos, né? É um processo que existe há muitos anos de várias formas. Então, a internet trouxe um poder de você ser mais preciso, de você mandar mensagens mais direcionadas, e que se a gente não até trazendo que o Felipe é professor, se a gente não educa as pessoas para que elas tenham uma consciência do que é que está acontecendo ali, de como é que a gente usa, de quais são as consequências, aí sim você dá um poder de manipulação forte para quem quer manipular. Sabe, tudo isso existe aí. A gente teve o Cambridge Analytics, né, na época lá da primeira eleição do Trump, e que no final das contas eles estavam usando os dados hipersegmentados para mandar uma mensagem direcionada que ia convencer um certo público-alvo, e isso converteu numa eleição. Ele foi eleito, né, por conta desse processo. Esse é o resultado. Então, existe uma forma de você manipular. Como é que a gente pode defender as pessoas da manipulação? É através da educação e da instrução, sabe? Porque, independente da tecnologia, boato, vou botar assim, a boataria de boca a boca existe desde 2000 anos atrás. Então, esses processos, sem uma iluminação, vou botar assim, intelectual, a gente não tem como resolver tecnologicamente. Essa é a minha percepção sobre isso. Muito só bom, se eu puder acrescentar aqui a fala de Adriano, e eu concordo... Abrir um parênteses aqui rapidinho, Amanda. Pessoal que está assistindo aí, a gente tem quase 20 pessoas junto com a gente agora, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade também. Amanda, desculpa te interromper. Mas... Imagina. Não, só endossando o que a Adriana está falando, que reforça, acho que a educação é o caminho. Eu vi uma pesquisa no passado, se não me engano, da Consco, que perguntava aos brasileiros, né, o quanto eles se preocupavam com os dados, o quanto eles acreditavam que a LGPD ia contribuir para um uso mais prudente e mais seguro das informações, e a maior parte era super a favor, e 70%, 80% das pessoas que responderam às pesquisas se declaravam preocupadas com o uso dos dados e manifestavam que a LGPD era imprescindível e super importante. E na mesma pesquisa, a Conscor perguntava quantas pessoas efetivamente liam, sabe aqueles li, aceito todos os termos e condições, aquele famoso checkzinho que a gente dá. A pesquisa perguntava, né? Você lê o que está contido ali naquele texto, na política de privacidade, e, se eu não me engano, 15% das pessoas que responderam à pesquisa liam o material. Então, ao mesmo tempo que, sim, existem mecanismos e a educação é importante e tudo mais, tem o papel do próprio usuário, do próprio consumidor, do próprio indivíduo, de buscar também se informar e de aproveitar os recursos que estão sendo cada vez mais disponibilizados para ele também se proteger. Porque de nada adianta a gente fazer um trabalho, colocar alerta, sinalizar, dizer qual é a finalidade do dado, para que pede. Se a pessoa não lê, não se aprofunda, dá ok para tudo, e depois, de repente, tem ali um dado sensível, vazado, vendido, fora todas as implicações que isso pode ter, né? Num contexto onde fraudes estão cada vez mais frequentes, todo dia alguém clona um celular de alguém pega um dado sensível de alguém. Isso aí é super importante, essa conscientização aí também se faz super necessária. Do ponto de vista do usuário. E é interessante aqui para a gente caminhar um pouco mais aí para o final também, que agora até as empresas fabricantes, né, estão ficando um pouco preocupadas com a aderência do usuário às suas plataformas, né, digamos assim.
A Apple vem mudando muito isso, né? A política do iPhone da Apple vem mudando muito nos últimos anos em relação ao acesso que ela dava a certos dados para os aplicativos. A gente já vê essa mudança. Mudança no hábito de consumo também do aparelho, né? Então, a Apple, hoje você consegue botar limitadores de tempo, o Google também já faz isso há algum tempo também, porque a gente teve uma mudança, né? Hoje, a tela pequena e a tela média, ela acaba tendo uma atenção maior da gente do que a tela maior. E aí, nesse aspecto também, a gente vão se criando vários mecanismos das empresas para que tragam essa educação aí para o usuário, do ponto de vista de... hoje a gente tem uma média aí de mais de 4 horas por dia dos brasileiros, uma pesquisa que saiu recentemente, que estão no celular. Então, também é um problema aí de saúde que a gente sabe que começou a acontecer. A pandemia acelerou também, como acelerou outros processos. Mas também trouxe muita informação, descentralizou muita coisa. A gente vê informação descentralizada, a gente vê essa parte de centralização acontecendo muito, de criadores de conteúdo, uma coisa muito forte. A gente viu a eleição utilizando muito disso, de redes sociais, de diferentes mídias, multicanais, para poder fazer sua comunicação com os eleitores. E aí, eu queria perguntar para o Felipe em que momento, se foi realmente o iPhone ali que fez essa transição para o digital mais forte, o lançamento de aplicativos, ou se isso era um processo que era inevitável de acontecer. Bruno, eu acredito que sim. Eu acho que, de novo, isso tem muito a ver com a característica do ser humano mesmo, a necessidade de se comunicar, né? Eu acho que o ponto de partida, de fato, foi a internet, né? Que abriu essas portas para a comunicação. Mas, de novo, a internet, todos os devices, todos os recursos que estão surgindo, eles por si só, não é eles que justificam esse crescimento da internet, mas é o próprio processo de comunicação, que é algo que o ser humano precisa, né? A gente precisa se comunicar, e a internet tornou isso muito mais fácil. E não só a comunicação, né? E eu acho o seguinte, a gente também está falou um pouco do passado, estamos falando muito do que nós estamos vivendo agora, e acredito que a gente não vai ter tempo ainda, não vai ter tempo para falar sobre o que ainda está por vir, porque eu acho que a gente está falando muito em inovação, mas a gente está numa corrida que está muito, não sei nem se eu posso falar enfim, né? Mas a gente ainda tem muito para desenvolver, né? Se as pessoas estão assustadas com a internet ou com a tecnologia hoje, ela tem que estar mais preparada e aberta para entender como é que isso está acontecendo, porque ainda vão vir muitas outras revoluções, né? A gente está falando aí de internet 5G, que já chegou, né? A gente tem que falar com a internet 5G, você está falando de internet das coisas cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, inteligência artificial. Então, existe muita coisa que ainda vai acontecer. E se as empresas estavam paradas, esperando, foram obrigadas a se digitalizar por conta do momento, entrar no meio digital, elas precisam entender que, de novo, além de ser um caminho sem volta, tem muito para percorrer ainda. Não só para ganhar tempo, o tempo perdido por não ter feito isso antes, entender o que de fato é a internet, o que ela está impactando na vida das pessoas, consequentemente no consumo, consequentemente na comunicação, e entender se as coisas foram rápidas até hoje, elas vão ser ainda mais rápidas daqui para frente, né? Se a internet revolucionou os últimos 20 anos, eu falo o seguinte, se em 20 anos a coisa aconteceu da forma como aconteceu, os próximos 10 anos vão ser ainda mais revolucionários. Porque além da tecnologia que já está aqui aos nossos olhos, né? Daqui a pouco vão estar nas nossas mãos, ainda tem muita coisa que ainda vai surgir, né? E entender que essas tecnologias, elas só passam a ser uma ameaça no momento em que eu não domino, que eu não a conheço, que eu não consigo entender o que eu posso tirar proveito dessa tecnologia para cumprir a minha missão.
No momento em que eu entender isso, eu vou entender todas as tecnologias como oportunidade, né? O e-commerce não é uma tecnologia de uso exclusivo do Mercado Livre ou da Amazon, né? E não preciso ser uma Amazon para ser um negócio de sucesso. Eu não preciso ter o tamanho dele, não preciso fazer o que ele faz. Eu preciso atender melhor o cliente que ele não está conseguindo atender. E eu falo, existe em todo problema não solucionado tem uma oportunidade, né? E aí muitas vezes o que a gente vê são imitadores, são copiadores. E enquanto se elas investissem o tempo delas para entender as pessoas, consequentemente elas identificam muitas oportunidades. Tudo que é problema que o mercado possui, a sociedade possui, é uma oportunidade de negócio. A tecnologia, ela às vezes te dá acesso mais rápido, soluções mais rápidas. E aí o que eu recomendo para todo mundo é entender como é que é o processo de inovação, porque muitas vezes eu vejo empreendedores até que conseguiram identificar uma oportunidade, mas eles complicam demais. E se a gente fala sobre inovação, fala de tecnologia, fala sobre metodologias de inovação, como design thinking, a gente vê, cara, esse cara está perdendo a oportunidade de aprender muito com o erro dele. Ele está depositando as fichas para ter um erro tão grande que ele não vai ter capacidade de se levantar, né? De novo, eu acho que eu estou atrasado, eu não aprendi no negócio. Olha, vão vir outras revoluções que todo mundo, mesmo as grandes empresas, vão ter que aprender. Inteligência artificial, internet das coisas, 5G, não tem ninguém pronto no mercado para lidar com isso. Eu não acredito que o mercado hoje tenha total consciência do que o 5G vai impactar no seu negócio, tá? Então, é o seguinte, é a oportunidade para as empresas entenderem isso antes das grandes empresas, porque é uma vantagem que toda pequena empresa tem. Ela é muito mais rápido, ela consegue adotar tecnologias, inovar muito mais rapidamente, aprender com o seu erro e corrigir, né? Então, não sei se eu já estou indo para os meus comentários finais, mas, Bruno, eu acho o seguinte, se a coisa foi uma revolução até aqui, pode ter certeza que virão muitas outras revoluções nos próximos anos. Perfeito, Felipe. Muito obrigado assim, pela aula, né, que a gente está tendo aqui, prazer de escutar, que realmente eu sou dessa linha e eu acredito que a tecnologia ela provoca primeiro a sociedade, ela se apresenta primeiro à sociedade, e depois as pessoas vão descobrir o que é que vão fazer com aquilo. Eu acho que o 5G vai ser mais ou menos assim. Ele vai estar entre nós, mas ninguém ainda vai saber o que fazer com ele, vai usar do jeito que usa o 4G atualmente, né? Então, as empresas que são espertas aí, elas têm um ganho muito grande se utilizarem de tecnologias que vão chegar, como, por exemplo, hoje a gente tem, Facebook lançou semana passada uma ferramenta que faz vídeo sozinha, né? Você dá o texto para ela e ela transforma no vídeo, justamente para as pessoas que não têm acesso a fabricadores de mídia, né? O Facebook agora, para você fazer o anúncio, provavelmente vai utilizar essa ferramenta para criar sozinho o seu vídeo, a sua imagem, sem você precisar ter acesso e ter habilidade, né? Então, essa revolução que a gente vai ver ao longo do tempo aí da inteligência artificial é uma coisa muito grande. Eu queria, a gente está indo aqui para os nossos minutos finais, eu queria a Adriano e a Amanda, e é por isso também que a Duela está aqui, porque a gente acredita nessa revolução, e é por isso que a Smart Dash está aqui também, porque lá no final, o nosso roadmap final é que a gente consiga dar o acesso a todos a as plataformas de marketing digital de uma maneira muito mais prática e fácil, junto com a Smart Dash, de uma maneira mais automatizada, e que qualquer pessoa consiga ter acesso à performance e desempenho dentro do marketing digital. Então, Adriano e Amanda, fiquem à vontade aí para trazer as suas considerações. E, pessoal, o site da Quadrante, o site da Smart Dash, quem quiser conhecer mais sobre as pessoas que participaram aqui com a gente, está na descrição do vídeo, tá certo? Então, aconselho vocês a darem uma olhadinha na Smart Dash para conhecer melhor a empresa que faz parte do nosso portfólio. Adriano, fica à vontade. Beleza, Bruno. Eu vou pegar o gancho, então, já que a gente estava falando de revolução, né? Porque, na minha percepção, hoje a gente está vivendo a revolução dos dados, em que existe até um hype, né, em cima disso,
de que quer-se muito, quer-se, mas há muito pouco estudo, muito pouco aprofundamento antes de se usar. E aí, nisso, eu fecharia dando uma dica, eu vou botar assim, que tem 2 livros maravilhosos que eu super indico, porque assim, se a gente quer trabalhar com dados, e o Smart Dash veio para simplificar esse processo, tornar mais simples e mais intuitivo, uma boa tomada de decisão fundamentada em cima de dados sólidos, é bacana que as pessoas do outro lado tenham interesse em entender a dinâmica. E aí eu sugeriria 2 livros. Um é Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Ele dá uma visão bem ampla de como os dados chegam a nós e de como é que nós os percebemos e como que nós podemos ser facilmente manipulados por gráficos e por dados gerais se a gente não tem uma percepção um pouquinho mais acurada ali. Então, às vezes, uma tendência que parece ser muito grosseira, às vezes é muito suave, enfim, tem uma série de artifícios. E o outro é o Data Fluency, que esse só tem em inglês, infelizmente, mas é sobre como tornar organizações fluentes na comunicação com dados. E esse livro, gente, ele é maravilhoso, ele entrega muito da parte de você olhar como a perspectiva do autor de dados, que é o indivíduo que cria, a perspectiva do leitor que vai receber, e como você trazer isso para tornar o dado uma linguagem que ela é falada de maneira fluente dentro de uma organização, para que a partir daí boas decisões sejam tomadas. Porque se você usa dados errados ou de uma maneira incorreta, você está partindo de uma premissa errada, a partir daí todas as suas decisões vão estar incorretas. Então, um relógio configurado errado sempre vai lhe mostrar a hora errada. Mas até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Então, sabe, às vezes é legal a gente dar um passo atrás, parar, entender o que está acontecendo, para a partir daí a gente se aprofundar nessa revolução. E é por isso que eu indico esses 2 materiais aí. Eu acredito também na revolução da educação. Então, é isso. Só, de novo, reforço, primeiro agradecer a todo mundo pelo espaço, pelo papo, foi super rico. Eu acho que a gente falou de algumas coisas que são super importantes aqui, eu quero fechar lembrando delas. Então, acho que o primeiro, esteja online, as pessoas estão buscando por você, as pessoas estão falando sobre você, então você precisa estar lá, isso, a gente não vai retroceder, na verdade, a gente vai avançar em muito, então esteja online. Segunda coisa, seja humano, ouça as pessoas, ouça os feedbacks, interaja com o seu público para entender o que de fato eles estão precisando. Não necessariamente a visão que você tem enquanto dono do negócio, enquanto empresário, é a realidade do teu público final. Então, ouça, troque, faça das redes, aproveite do potencial da internet para ter essa interação maior. E terceiro, e não menos importante, tenha uma visão de dados. Você não precisa ser um especialista como Adriano, como Bruno, como Felipe, mas você precisa entender sobre o que é que eu preciso olhar para saber se o que eu estou fazendo está no caminho certo ou está no caminho errado. E assim, gente, um olhar muito atento a métricas de qualidade. A gente fala muito sobre isso no Smart Dash, informação de qualidade. Vamos deixar aquelas métricas de vaidade, aqueles dados que só são para o ego, de lado. Vamos olhar o que de fato vai dar para a gente o norte de si, a decisão que a gente está tomando, a estratégia digital que a gente está implementando, os canais online, enfim, tudo que a gente está fazendo está sendo realmente efetivo no que ele está se propondo a fazer. Então, eu encerraria lembrando desses 3 tópicos aí que a gente discutiu bastante aqui, e no mais agradecer. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Duela, Felipe e Adriano, um prazer, e até uma próxima. Tá bom. Também a gente ainda tem uns 2 minutinhos aqui. Te agradecer em primeiro lugar a participação, é sempre um prazer trocar ideia. E agora você já conhece essas 2 feras aí também, que agregam muito e vão estar presentes mais aqui no dia a dia da Duela. A Felipe, fica à vontade aí, fazer as considerações, comentários finais. Eu gostei muito das projeções que trouxeste também para o futuro. Bom, eu acho que a Amanda fez a síntese de tudo que a gente passou aqui, então vou só agradecer de novo, Bruno, pelo convite. Foi um prazer enorme também conhecer aqui o Adriano e a Amanda.
Já conhecia a plataforma de vocês, eu tive uma reunião na Mirante há um tempo atrás, me falaram de vocês, já tinha, até porque eu gosto demais, fui responsável pelo projeto da pesquisa de mídia e consumo aqui em São Luís, estava apresentando esse nosso dashboard aqui de mídia tradicional quando me falaram de vocês, isso acho que tem mais ou menos um mês, e recomendo para que as empresas que estejam nos ouvindo aqui de fato conheçam. A Amanda falou da importância de conhecer os dados, eu falo, às vezes, a questão do dashboard, a questão do gráfico estar transformado de uma forma visual e didática, isso facilita demais, da importância de você estar sendo bem, ter uma boa consultoria também para te ajudar a fazer as perguntas certas, porque e aí é o ponto de você procurar empresas que tenham know-how, porque às vezes você fazer a pergunta errada vai te levar a respostas erradas, e muitas vezes você precisa entender, ter experiência, é bom muitas vezes conhecer empresas como a Dash, que conhece o mercado, que tem muito know-how, ou consequentemente errou no passado, e tem muito aprendizado para poder trazer. Eu, particularmente, gosto de me aproximar muito de empresas que têm o know-how, porque eu não gosto de errar. E para não errar, eu tenho que ter gente que sabe mais do que eu, pessoas que têm experiência, que já passaram por isso, porque eu acredito que hoje todo o meu conhecimento foi fruto dos meus erros passados, né? Eu falo muito assim, a gente tem que trabalhar muito para não cometer erros novos, né? Os erros passados ficaram para trás e gerar esse aprendizado. E é muito bom, tá? Mas, de novo, quero só agradecer, foi um prazer enorme conhecer vocês e espero que todo mundo que assistiu nosso encontro aqui e a gente consiga ter conseguido contribuir um pouco com eles também. Tá bom. Obrigadão, gente. Queria agradecer aqui. A gente ainda tem mais umas 15 pessoas que nos acompanharam aí durante 1 hora de bate-papo. Chegamos a quase 20 pessoas. Esse vídeo vai ficar disponível nas plataformas de podcast da Mirante, aqui no YouTube e também no Spotify. Depois dê uma olhada. Tá? Eu queria agradecer novamente a todos que estavam e acompanharam aqui. E a gente se vê no próximo Papo de Aduela. Obrigadão, gente. Obrigada, gente. Boa noite.